Olá, pessoal. Vamos continuar a leitura do livro O Espírito Santo de Deus no Eterno Propósito, do pai do nosso irmão Alan Dutton, publicada pela editora Vida Cristã. Vamos ler hoje o capítulo 3, que fala sobre os nomes dados ao Espírito Santo. E diz o seguinte: cada membro da divindade possui nomes e títulos. Há muitos nomes para Deus. Nomes como Senhor, Jeová, Todo-Poderoso, Pai, Senhor Deus, Jeová Deus, Deus de Israel e ainda mais. Cada um destes nomes descreve um atributo ou característica de Deus. Todavia, há mais nomes e títulos dados a Cristo do que para Deus. Há aproximadamente 200 nomes e títulos dados a Cristo, conforme o livro The Holy Spirit, do H. Leo Bollers, página 32. Todavia, há menos nomes dados ao Espírito Santo do que para Deus ou Jesus. No Velho Testamento, o Espírito Santo é mencionado mais de 88 vezes. A palavra regularmente usada para o Espírito no Velho Testamento é, entre aspas, Ruan, que significa, abre aspas, espírito, vento, fecha aspas. No Novo Testamento, há mais de 264 referências ao Espírito Santo. A palavra usada no Novo Testamento para o Espírito é, entre aspas, pneuma. Quando a palavra santo é usada junto com o Espírito, o grego usa pneuma ragion. A palavra no grego para espírito vem do verbo pneu, que significa respirar ou soprar. A palavra correspondente no latim é spiritus, significando espírito. O Velho Testamento usa 18 nomes diferentes para o Espírito Santo e o Novo Testamento usa 39 nomes diferentes. 5 nomes são comuns em ambos os testamentos, o que significa que há 52 nomes diferentes pela Bíblia para descrever o Espírito Santo de Deus. Juntando todos esses nomes, há mais de 400 referências à terceira pessoa da divindade. Estes nomes, quando agrupados, indicam fatores e relações. Como exemplo, 17 nomes se referem à relação do Espírito Santo para com Deus, 5 se referem à sua relação para com Cristo e 5 se referem especificamente à natureza do Espírito. 7 nomes descrevem o caráter do Espírito Santo. 17 nomes mostra a relação do Espírito para com o homem. Um nome se refere à sua relação para com os apóstolos de Jesus Cristo. The Spirits and the Word, de Z.T. Swiner, página 6, é a referência. Os nomes mais usados para a terceira pessoa da divindade são Espírito, Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito do Senhor, o Espírito da Verdade e o Espírito da Glória. Vamos estudar em mais detalhes alguns desses nomes e títulos para um entendimento melhor sobre o Espírito de Deus. O Espírito Santo. O nome mais característico é o Espírito Santo, Mateus 1,18, 28, 19. Santo é o nome dado somente para Deus, mas como Deus deseja que os homens sejam santos, enviou seu Espírito para tornar isso possível. Ele é chamado santo para denotar a santidade da sua natureza. Isso é visto especialmente em Marcos 3, de 29 a 30. Quando Jesus disse, abre aspas, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque, diziam, está possesso de um espírito imundo, fecha aspas. Só é possível blasfemar contra um ser divino. O Espírito
de Deus é santo, porque é um ser divino, junto com Deus e Jesus Cristo. Um outro nome, o Espírito de Deus. Deus não deixou o mundo sozinho, mas mandou o Espírito Santo. João 14,16. O apóstolo Paulo chamou o Espírito Santo o, abre aspas, Espírito do nosso Deus, fecha aspas, 1 Coríntios 6,11. Quando o Espírito Santo veio, no batismo de Jesus, ele é chamado de Espírito de Deus, Mateus 3,16. Neemias disse, abre aspas, e lhes concedestes o teu bom espírito para os ensinar, fecha aspas. Neemias 9:20. Jesus Cristo chamou o Espírito Santo o, entre aspas, Espírito do vosso Pai, fecha aspas. Mateus 10:19 e 20. O Espírito Santo é de Deus como Jesus é do Pai, e por isso é chamado o Espírito de Deus. Foi Deus Pai quem mandou o Espírito Santo como ele mandou seu Filho ao mundo. Outro nome, o Espírito. O Espírito Santo é chamado somente o Espírito, em Mateus 4:1 e 22:42. Este nome mostra a sua natureza. Também este nome expressa o seu modo de agir e operar nos corações e mentes dos homens. O outro nome, o Espírito de Cristo. O apóstolo Paulo escreveu, abre aspas, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, fecha aspas, Romanos 8:9. O Espírito Santo foi enviado no lugar de Cristo, João 16:14, para continuar o seu trabalho, e por isso é chamado o Espírito de Cristo. O outro nome, o Espírito Eterno. Hebreus 9:14 ensina, abre aspas, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo, fecha aspas. Este nome mostra a natureza do Espírito Santo e convém uma prova de sua divindade. É certo que todos nós, se estamos em Cristo, temos a vida eterna. Mas note bem que existe um requisito para nós: estar em Cristo. O Espírito de Deus é eterno, sem requisitos. O outro nome, o Espírito da Verdade. Jesus Cristo chamou o Espírito Santo, abre aspas, o Espírito da Verdade, fecha aspas, João 14:17 e 16:13. Jesus disse que o Espírito Santo guia os discípulos na verdade. O Espírito Santo foi dado para partilhar o caráter, vida e verdade de Jesus Cristo. Jesus é a verdade em contraste com, abre aspas, o pai das mentiras, fecha aspas, João 8:44. O outro Consolador, o Espírito da Verdade, ia orientar em toda a verdade de Jesus Cristo. O outro nome, o Espírito da Graça. Todo o trabalho de Deus pode ser resumido na palavra graça. O Espírito de Deus é chamado o Espírito da Graça. Hebreus 10:29. A palavra graça significa, abre aspas, favor não merecido, fecha aspas. Através do Espírito Santo, Deus está nos dando graça e mais graça. Quem é que merece os frutos do Espírito Santo? Gálatas 5:22 e 23. Quem é que merece ser selado com o Espírito Santo? Efésios 1:13 e 14. Quem é que merece ter o Espírito de Deus habitando nele? 1 Coríntios 13:16. O Espírito de Deus é o Espírito da graça. Outro nome, o Consolador. Jesus chamou o Espírito Santo o Consolador, João 14:16 e 15:26. O valor deste nome está no fato de que, pelo Espírito Santo, Jesus estaria sempre com os discípulos. Jesus não ia deixar seus seguidores desolados ou órfãos, e por isso mandou o Espírito Santo como um consolador.
Tudo que Jesus tinha sido para eles, ele ainda seria através do Espírito Santo. Mas esta palavra consolador tem uma significância ainda maior. A palavra é Paracletos, que significa um chamado ao lado para ajudar. O Espírito Santo foi chamado por Cristo para estar sempre presente, para ajudar e ficar ao lado dos seguidores do Filho de Deus. A palavra em latim vem de duas palavras, entre aspas, com, que significa ao lado, e, entre aspas, fortis, que é força. O Espírito Santo é aquele que está ao nosso lado quando necessitamos força ou ajuda. Ele é realmente um consolador. Conclusão: estes nomes e títulos dados ao Espírito Santo de Deus ajudam-nos a entender melhor o seu propósito entre o povo de Deus. Como Isaías disse, abre aspas, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Fecha aspas. Isaías 11, 2. Obrigado por acompanhar a leitura. Se você está gostando da leitura desse livro, O Espírito Santo de Deus, no Eterno Propósito, compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam entender quem é o Espírito Santo. E se você tem alguma dúvida sobre a Bíblia ou sobre esse assunto, escreva para mim. Meu e-mail está aí na descrição do vídeo. É ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar e estudar a Bíblia com você. E se você mora longe, hoje a gente pode fazer isso também pelo celular, tá bem? Deixa um like nesse vídeo se você gostou. E se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, aciona aí o sininho para que você seja avisado a hora que eu fizer o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?